Olá pessoal, vamos então à resolução dos exercícios da área 1 do nosso módulo 3 da disciplina de Matemática Elementar. Então essa área, essa primeira área são tópicos de geometria plana, tá? A gente vai resolver nesse primeiro vídeo os exercícios de 1 a 3, tá? Então vamos começar na sequência. No primeiro exercício número 1, a gente precisa calcular a área de um quadrado de lado de 50 metros. Bom, como nós vimos no material, como vocês já assistiram o vídeo também, né, com as explicações, a área do quadrado, ela é dada através do lado ao quadrado, ou lado vezes lado, tá? Como nós temos um lado de 50 metros, para calcular a área desse quadrado do exercício número 1, vou colocar aqui a área do quadrado, só pra gente lembrar, tá? Ela vai ser dada, então, por 50 metros, que é o nosso lado, elevado ao quadrado. Bom, então, a área do quadrado vai ser 50 vezes 50, 2.500, metro vezes metro, metro ao quadrado. Então, essa é a resolução do nosso primeiro exercício. Vamos agora ao número 2. O enunciado do número 2 pede para a gente calcular a área de um quadrado cujo perímetro é 40 centímetros. Bom, vamos precisar lembrar de dois conceitos, né? O perímetro, ele é a soma dos lados. Bom, se a gente tem um quadrado, o quadrado ele tem 4 lados, né? Todos os nossos lados são iguais. Eu vou somar lado mais lado mais lado mais lado, que é igual a 4 vezes o lado. Bom, eu sei que esse perímetro, tá? Que o perímetro do quadrado, ele vale 40 centímetros. E eu sei que a fórmula para o cálculo do perímetro é a soma dos 4 lados, ou seja, 4 vezes L. Então, eu vou na fórmula do meu perímetro e eu vou substituir a informação. Eu já tenho o valor deste perímetro, né? Então, aqui, ó, no lugar do valor do perímetro, eu completo com 40 centímetros, é igual a 4 vezes o lado do meu quadrado. Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente precisa isolar o lado para descobrir quanto ele vale, né? O 4, ele tá multiplicando o lado, a gente vai isolar, então, esse lado, passando esse 4 para o outro lado da equação, dividindo o 40 centímetros. Bom, 40 dividido por 4, a gente descobre, então, que cada lado desse nosso quadrado, ele mede 10 centímetros. Bom, mas o exercício, vamos voltar ali nele, ele pede para a gente calcular a área desse quadrado. Então, a gente vai agora na segunda fórmula. A fórmula da área do meu quadrado é lado ao quadrado. Perfeito, o lado a gente já descobriu que vale 10 centímetros. Então, para calcular a área, eu faço 10 centímetros elevado ao quadrado. Bom, então a área desse meu quadrado vai ser 10 vezes 10 são 100 centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado. Observem aqui nesse exemplo e não esqueçam, tá? Que sempre que a gente estiver falando de área, a gente vai estar falando em unidades ao quadrado, tá? Centímetro ao quadrado, metro ao quadrado, quilômetro ao quadrado. E quando a gente estiver falando de perímetro, a gente está falando apenas da unidade, tá? De centímetro, metro, quilômetro e assim adiante, tá? Bom, vamos agora à resolução, então, do exercício número 3. Vamos lembrar do exercício número 3. Calcule os perímetros dos triângulos abaixo. A letra A gente está falando de um triângulo equilátero. Bom, a gente precisa lembrar, na resolução desse exercício, que um triângulo equilátero, como o próprio nome já diz, equi, significa igualdade. Um triângulo equilátero, ele possui os três, a medida dos três lados iguais, tá? Bom, se o triângulo possui a medida dos três lados iguais, a gente precisa calcular o perímetro desse triângulo. Eu tenho aqui, né, 3 lados iguais. Vai ser um lado, mais outro lado, mais o terceiro lado, ou ainda 3 vezes o lado, tá? Então, como a gente tem a informação que L vale 19 centímetros, o perímetro deste meu triângulo vai ser 3 vezes 19 centímetros. 3 vezes 19
Ó, a gente pode fazer a continha, gente. Vou fazer aqui, para caso vocês tenham dúvida, tá? 19 vezes 3, 3 vezes 9, 27. 3 vezes 1 é 3, com 2 que foram lá, 5, tá? Então, o perímetro desse triângulo é 57 centímetros, tá? Vamos olhar a letra B. Na letra B, a gente está trabalhando, então, com um triângulo isósceles de dois lados, né? Medida de dois lados, 20 metros e um lado, 14 metros. Então, vamos à resolução desse exercício. Letra B. A gente está trabalhando com um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles, ele tem, então, dois lados iguais e um lado diferente, tá? Bom, nesse caso, ele me disse, a gente tem a informação de que dois lados medem 20 metros e um lado mede 14 metros. Bom, então aqui, por exemplo, 20 metros, esse segundo lado 20 metros e o nosso terceiro lado 14 metros, por exemplo, tá? Bom, a gente tem, então, três lados diferentes, né? A gente precisa calcular o perímetro desse triângulo, a gente vai somar esses três lados, tá? Então, vou chamar aqui lado 1, lado 2 e lado 3, ok? O lado 1 vai ser 20 metros, o lado 2 são também 20 metros e o terceiro lado mede, então, 14 metros. Vou separar aqui pra gente não se confundir. 20 mais 20 são 40, 40 com 14 e o perímetro desse meu triângulo, então, é de 54 metros, ok? Vamos, então, à letra C. A letra C tá aqui. Agora, a gente vai trabalhar, então, com um triângulo escaleno de lados 12, 15 e 19 centímetros, tá? Vamos à resolução. Letra C. A gente está trabalhando com um triângulo agora escaleno. O triângulo escaleno possui os três lados de medidas diferentes. Então, aqui é uma medida, aqui uma segunda medida e aqui nós temos uma terceira medida. Bom, então a gente vai calcular o perímetro direto, né? Soma da medida dos lados vai ser o lado 1 mais o lado 2 mais o lado 3. O lado 1, o exercício nos disse que vale 12 centímetros. O lado 2, o exercício nos disse que mede 15 centímetros. E o lado 3, o exercício nos disse que vale 19 centímetros. Lembrando que essa figura que eu tô fazendo, que eu fiz nos outros, também é mais para ilustração, tá, gente? Então, vamos ao perímetro desse triângulo. Ele vai ser o lado 1, 12 centímetros, somado ao lado 2, que mede 15 centímetros, somado ao nosso lado 3, que mede 19 centímetros. Bom, então eu somo 12 com 15 com 19, vou armar a continha aqui do lado, para caso alguém tenha dúvida. Somando, eu vou somar 2 com 5 são 7, 7 com 9 dá 16. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Então, o perímetro desse meu triângulo escaleno, ele vale 46 centímetros. Bom, perfeito, pessoal. Bons estudos. Vamos ao próximo vídeo agora na sequência.